Olá, crianças, tudo bem? Preparados para mais uma videoaula? Ótimo! Pois a nossa disciplina agora é História e os assuntos: a revolta de Filipe dos Santos, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Na verdade, hoje, gente, nós vamos concluir as principais revoltas que aconteceram no período colonial, ou as revoltas nativistas, tá? Vocês já viram a revolta dos Beckman, Guerra dos Emboabas e Guerra dos Mascates. Então, agora nós vamos ver as três últimas, ok? Começando com a revolta de Filipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica, como foi chamada também. Bem, essa revolta aconteceu em Vila Rica, Minas Gerais, no ano de 1720. E os motivos? Foram os fatores econômicos, gente, como a criação das casas de fundição pelo governo português, além do contrabando do ouro. Veja bem, crianças, nessa época, na região das Minas, o ouro em pó, ele era utilizado como moeda corrente. Quando foram criadas as casas de fundição em Minas Gerais, a circulação de ouro em pó foi proibida. E isso fez aumentar muito o quê? O contrabando de ouro, principalmente, certo? Em estátuas de madeira, ocas. Gente, era uma espécie de cofre, certo? Eles mandavam confeccionar imagens de santos em madeira, aí dentro era oco e tinha um fundo falso. Então, eles guardavam o ouro em pó dentro dessas imagens. Era o chamado santos de pau oco. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Então, era um falso santinho, uma falsa imagem, porque, na verdade, era um esconderijo, né, para contrabandear e esconder o ouro em pó. Então, a criação das casas de fundição, vamos dizer assim, foi a solução que o governo português encontrou para evitar o contrabando do ouro. E o que acontecia nessas casas de fundição? Veja bem, todo o ouro descoberto deveria ser encaminhado a essas repartições, onde era derretido e, depois de separar da parte do rei, transformado em barras. Então, veja bem, gente, era para dificultar o contrabando do ouro, né? Agora, o ouro só podia circular lá na cidade em barras. E também era uma forma de obrigar o colono a pagar um imposto chamado quinto. O quinto, gente, era um imposto pago ao governo português correspondente à quinta parte da produção de ouro. Ou seja, 20% de todo o ouro encontrado pelo colono deveria ser entregue aos cofres portugueses. Era mais um imposto, na verdade, gente. Então, o governo tentava fazer o controle do ouro através das casas de fundição e também do quinto, ok? Desse imposto. Bem, o principal líder do movimento foi Filipe dos Santos, certo? E o desfecho, como foi que terminou essa revolta? Veja bem, gente, apesar das vitórias iniciais, essa revolta ela foi vencida pelo governo português. Ela não foi adiante. E ocorreram muitas prisões. A mais dramática foi a de Filipe dos Santos. Olha, crianças, ele foi submetido a um falso julgamento. Foi condenado à morte. Ele foi enforcado e sua cabeça foi exposta no pelourinho da cidade. O pelourinho, gente, era aquele obelisco de pedra, aquela estátua que significava prosperidade, desenvolvimento, pois botaram a cabeça dele lá. E tem mais, olha que sinistro, esquartejaram o restante do corpo dele e os membros foram expostos, gente, nas estradas. Aí você pode pensar, tia, que maldade, que coisa feia, coisa horrorosa, né, gente, que foi feito. É verdade, e era para chocar mesmo. A intenção do governo português, gente, era chocar as pessoas.
Para quê? Para que elas não fizessem aquilo que Filipe fez, ou seja, ser contra as ordens, tá certo, do governo português. Os demais líderes foram presos, foram enviados para o Rio de Janeiro e de lá para Portugal, como se tivessem sido expulsos do país. E quais foram as principais consequências dessa revolta de Filipe dos Santos? Bem, foi a criação da Capitania das Minas de Ouro, independente da Capitania de São Paulo, e também, gente, o adiamento na criação das casas de fundição, que só veio acontecer em 1725, 5 anos após a revolta de Filipe dos Santos, certo? Outra coisa, essa revolta, gente, ela foi a precursora, ela antecedeu a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, que é o nosso próximo assunto. Vamos falar agora da Inconfidência Mineira. Bem, essa conspiração ocorreu na cidade de Vila Rica, hoje chamada Ouro Preto, em Minas Gerais, no ano de 1789, certo? E quem eram os participantes? Bem, os participantes, gente, eram os inconfidentes. Inconfidentes eram pessoas cultas, quer dizer, pessoas que tinham estudo, então eram poetas, escritores, mineradores, quer dizer, os mineiros, né? Que mais? Militares, idealistas, e alguns eram muito ricos, certo? Eu queria chamar a atenção para vocês nessa imagem, que aí no cantinho tem a bandeira de Minas Gerais. Gente, essa bandeira, ela foi, digamos assim, uma herança da Inconfidência Mineira, certo? Foi criada pelos Inconfidentes, idealizada. E a inscrição aí significa liberdade, ainda que tardia. Vocês vão já entender por que essa palavrinha liberdade, certo? Mas vamos continuar falando dos inconfidentes. Então, a gente viu que os inconfidentes eram pessoas cultas, né? Alguns eram muito ricos, mas entre os inconfidentes, um se destacou, digamos assim, ele foi considerado o principal líder, o cabeça do movimento, Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. Por que Tiradentes? Gente, ele tinha a maior facilidade em extrair dentes. Ele tinha esse dom de extrair dentes. Ele não era um dentista formado, ele não tinha estudado para isso, mas ele tinha a maior habilidade, né? Então, olha só, Tiradentes foi um homem simples, dentista ambulante. Ambulante quer dizer aquele, né, que vive se deslocando nas ruas. Ele era mascate, ou seja, ele vendia, né, coisas de porta em porta. Ele era garimpeiro e muito corajoso. Olha como Tiradentes era um homem esforçado, né? Ele fazia várias coisas para sobreviver. E os motivos, tá, da Inconfidência Mineira? Por que aconteceu? Veja bem, a cobrança excessiva de impostos com taxas altíssimas. Olha só, crianças, a produção de ouro em Minas começou a diminuir e os mineradores, eles já não tinham mais condições de pagar tantos impostos ao governo português. E isso gerou uma revolta, né? E outro motivo foi o decreto da derrama. O que era isso, gente? Esse decreto ele foi expedido pelo governo para cobrar os impostos atrasados dos mineradores. E podia, inclusive, confiscar os bens deles até saldar as dívidas. Tipo, um soldado do rei poderia chegar na casa, certo, de um colono, de um minerador, dizer o valor da dívida. Se ele não tivesse esse valor em ouro, eles poderiam sair pegando os bens dessa pessoa, né? Então, isso causou uma grande revolta. E o que é que os inconfidentes, então, pretendiam? Gente, a primeira coisa, liberdade. Eles queriam a independência do Brasil. Ou seja, olha só, queria que o Brasil se libertasse de Portugal.
Legal. Em seguida, instituir a república, forma de governo em que quem governa é um presidente, como é atualmente, por exemplo, né? E eles não queriam mais nem um rei, nem um imperador governando o país, né? Outro objetivo, fundar uma universidade, abrir escolas e criar o serviço militar obrigatório. Esses eram os objetivos dos Inconfidentes. Bem, e o desfecho? Olha, crianças, como vocês já perceberam em outras revoltas também, o desfecho nunca é favorável, né? A quem está lutando, a quem está sendo contra coisas erradas que estavam acontecendo na sociedade. Então, na Inconfidência Mineira não foi diferente, viu? Veja bem, os planos dos Inconfidentes foram frustrados por um de seus membros, Joaquim Silvério dos Reis. Gente, Joaquim Silvério dos Reis, ele foi o traidor dos Inconfidentes. O que foi que ele fez? Ele procurou o governador Visconde de Barbacena e contou o plano dos Inconfidentes, inclusive dizendo que essa revolta iria estourar no dia da cobrança da derrama. Olha só. Aí o que foi que o governador fez? Suspendeu a derrama, prendeu alguns líderes, expulsou outros líderes e Tiradentes, gente, ele foi enforcado, olha aí a imagem dele com uma corda, e esquartejado no dia 21 de abril de 1792. Por isso que todo ano, 21 de abril, é feriado, é o dia de Tiradentes. E com sua morte, gente, Tiradentes deixou a semente da luta pela liberdade. Ele plantou isso, começou a plantar isso na cabeça das pessoas, que nós precisávamos nos libertar do domínio português, tá certo? Bom, e nossa última revolta é a Conjuração Baiana. O nome diz tudo, aonde aconteceu, né, gente? Então, o local foi a Bahia. O ano foi 1978. Veja bem, crianças, a Conjuração Baiana, ele foi um movimento diferente de todos os outros. Por que diferente? Gente, tem um errinho bem aí no ano que aconteceu, só um segundinho, a Conjuração Baiana. E eu quero que vocês também prestem atenção nisso aí, tá certo? Deixa a tia Maísa só confirmar bem aqui, viu? Acho que teve um erro de digitação, gente. Conjuração Baiana foi no ano de 1798, tá certo? O 7 e o 9 aí estão trocados. É 1798, tá bom? Bem, essa revolta ela foi diferente das anteriores. Por quê? Porque, gente, quem participou dela foi a camada mais pobre da sociedade, certo? E, inclusive, ela ficou conhecida como Revolta dos Alfaiates. Olha só, Revolta dos Alfaiates. Alfaiates eram pessoas que costuravam, tá, roupas masculinas. Então, eram aquelas camadas mesmo bem pobres da sociedade. E essa revolta ela foi muito influenciada pelos ideais, gente, de uma revolução que estava acontecendo na França, a Revolução Francesa. Então, eles pregavam liberdade, fraternidade, independência. Isso influenciou muito esses conspiradores. E os objetivos, o que é que eles pretendiam? Bem, proclamação da República, é claro que para proclamar a República, primeiro, deveria haver o quê? A liberdade, né? O Brasil se libertar do domínio português, tá certo? Outra coisa, o fim dos privilégios para os mais ricos, a igualdade de direitos para as raças, a fraternidade e a abolição da escravatura. Olha só, já começou a se falar em dar liberdade aos negros, né, que já eram escravos aqui no Brasil. Bem, e o desfecho?
Olha, gente, os conspiradores, eles começaram a pregar nos muros das cidades papéis manuscritos, quer dizer, feitos à mão, convocando a população para a luta, certo? Aí o que é que aconteceu? Eles foram descobertos pelo governo português, presos e enforcados em Salvador no ano de 1799. Veja, crianças, que não tinha para onde correr. Observem que o final dessas revoltas foram sempre trágicos, né? Afinal, o governo tinha toda uma estrutura para conter os invasores e eles sempre acabavam dando um desfecho bem trágico para chocar mesmo a sociedade, né? Para intimidar as pessoas. Bem, agora, tá certo que a tia já passou as informações sobre essas 3 revoltas. Vocês vão ler e responder as páginas 188 a 194 do livro de História, tá? Mas, gente, agora, aproveita que tá fresquinho, tá? A explicação, vão ler e vão responder, tá bem? Então, tchau, um beijão e até a nossa próxima aula.